Salmo 24, então, é um salmo poderosíssimo de Davi, e este salmo ele vai começar com um dos maiores ensinamentos presentes na Bíblia Sagrada, tendo a ver com a ideia da revelação criacional. Antes de nós lermos o texto, é importante que nós abordemos isso, que existem dois tipos de revelação que Deus nos dá, que Deus dá para os seres humanos. A primeira revelação é essa revelação presente no Salmo 24, e essa revelação também vai estar presente lá no livro de Romanos, que é a revelação criacional. Deus se revelou através da criação, das obras de suas mãos. O mundo, o universo e todas as coisas que existem foram criadas por este Deus. Essa é a primeira forma como Deus se dá conhecido. É isso que ele vai dizer no primeiro verso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Perceba que ele faz menção aqui da terra, da plenitude dela, e tudo isso pertence ao Senhor. Esse Senhor que é o Criador dessas coisas. E aí o verso 2 vai dizer: porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Essa, então, é a forma como Deus se dá a conhecer através dessa obra da criação. A segunda forma que nós encontramos que Deus se dá de uma maneira revelatória para nós vai ser apresentada a partir do verso 3 e também do verso 4, onde nós encontramos aqui um cerimonial, um ritual de adoração a Deus, onde o salmista vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu santo lugar. E aí o verso 4 diz, complementa: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então aqui nós encontramos esses dois pontos importantes da revelação de Deus, onde Deus se dá conhecido através da sua criação, mas Deus também se dá conhecido através da sua palavra e da sua lei. No caso, este Deus que criou todas as coisas nos dá a possibilidade de adentrarmos diante da sua presença. Como? Sendo limpos de coração e tendo as nossas ações puras. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega à alma vaidosa, à vaidade da alma, nem jura enganosamente. São essas pessoas que têm a possibilidade de entrar na presença de Deus. O inimigo das nossas almas, a antiga serpente, ela tem um objetivo de pegar em você para tentar fazer com que você saia da presença do Senhor. Primeiro é sujando suas mãos, fazendo com que você tenha más ações. A segunda forma é ele colocando dentro do seu coração amargura e rancor que faz com que você não tenha aquele coração puro na presença de Deus. Então, com as suas mãos sujas e com o coração imundo, é quase impossível você chegar diante da presença de Deus, porque esse Deus é um Deus completamente santo, então não tem como haver separação. E aí o diabo vai apresentar o terceiro ponto, tentando enganar as nossas vidas, que é na vaidade. Então perceba que ele agiu nesses três pontos: nas ações que nós temos, no nosso coração, nas nossas intenções e também na nossa vaidade, na nossa alma. São essas coisas que nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos a cair. O Salmo 24, então, ele aborda essas três questões. O inimigo de nossas almas, ele vai querer tentar nos pegar exatamente nesses três pontos, que envolve o nosso corpo, envolve a nossa alma e envolve o nosso espírito. Veja, mãos limpas falam do corpo, das ações que nós temos no corpo. Coração fala do espírito, da nossa intimidade com Deus, que tem a ver com o espírito. E o terceiro ponto fala da alma, que é a questão da vaidade. Então a vaidade é um elemento que pega na nossa alma. Então nós temos que nos cuidar, não é apenas o nosso corpo, não é apenas o nosso espírito, não é também apenas a nossa alma, mas como um ser tricotômico, formado de corpo, alma e espírito, temos que cuidar dessas três partes da nossa vida para não sermos enganados pelo diabo, para não sermos enganados pelo inimigo de nossas almas, que quer a todo tempo nos fazer separar de Deus. O que está em jogo aqui é exatamente isso, o nosso processo de relacionamento com esse Deus que criou todas as coisas, e está em jogo também a nossa compreensão e a nossa intimidade com este Deus
que é Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Yahvé, Deus ali de Davi também. A gente percebe isso em toda a Bíblia Sagrada. Quando nós lemos lá, por exemplo, o livro de Gênesis, quando nós vemos a antiga serpente conversando com a Eva, o que ela estava tentando fazer com Eva é exatamente fazer com que a Eva colocasse dentro do seu coração uma vaidade, a ponto dela dizer: eu sou tão importante neste mundo que eu não preciso de Deus, e mais, eu quero até suplantar a Deus em poder e em conhecimento e coisas nesse sentido. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado para nós não sermos enganados de acordo com as propostas deste mundo. Abrindo um parênteses aqui no texto, o que o mundo tem para te oferecer é tudo ilusão. Essas coisas que o mundo apresenta, essas coisas que o mundo oferece, o dinheiro fácil, aquilo que vem de uma maneira para tentar te ludibriar, tudo isso tende a nos separar de Deus e nos colocar para longe de Deus. Não troque aquilo que você tem, o certo que você tem, a sua família, o seu trabalho, a sua relação com Deus, pelo duvidoso ou pelos prazeres momentâneos deste mundo. É isso que o diabo quer de nós, que nós venhamos a ceder às tentações, que nós venhamos a nos colocar no caminho fácil. O caminho difícil é complicadíssimo você fazer as coisas certas todos os dias e não ver as coisas acontecendo. Aí vem o diabo e sussurra no seu ouvido: tem um caminho mais fácil. E aí, quando você entra por esse caminho mais fácil, é que a situação fica difícil, né? Eu não sei vocês, se vocês já passaram por isso, mas quando as tentações vêm, ela te faz refletir sobre isso, né? Poxa, você tentou até hoje fazer as coisas certas e não deu certo? Tente fazer a coisa errada. Todo mundo faz errado, mas é aquela questão, né? Você não é todo mundo, já dizia a minha mãe. O texto vai continuar dizendo no verso de número 5: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Quem é este? Este que resolveu manter as mãos limpas, coração puro e não entregou sua alma à vaidade. Verso de número 6: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Este texto do Salmo 24 me lembra muito as profecias presentes no livro de Apocalipse, quando o Senhor novamente voltará. Não voltará mais como um cordeiro que foi imolado, não voltará mais como aquele que foi derrotado na cruz, mas ele voltará com poder e grande glória, como um rei poderoso, como o rei dos exércitos. Aqui trazendo uma palavra para você, eu sei que você sabe disso, mas não custa nada nós relembrarmos isso. O nosso Deus não é um Deus derrotado, o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, é um Deus que todos os joelhos terão que se dobrar diante dele. Todos os povos, línguas e nações terão que um dia reconhecer que ele, o nosso Deus, é Senhor e ele vive para todo sempre. O que nós estamos fazendo aqui, anunciando a palavra, pregando o evangelho, ensinando a palavra do Senhor, não tem a ver com o ego próprio, não tem a ver com as questões mais pessoais, mas tem a ver com o reconhecimento que servimos a um Deus que é poderoso. E esse Deus, ele está se colocando de pé. E as portas de todos os reinos, povos e nações estão abrindo para a entrada deste rei. Este mesmo rei que no passado entrou em Jerusalém montado em um jumento, ele virá novamente, não montado mais em um jumento, mas sim assentado em querubins, anjos e serafins. O globo é como se fosse o seu próprio trono. O globo terrestre seria o trono e as obras de suas mãos. Então, eu tenho a plena consciência de que nós estamos servindo a esse Deus. E não tem palavras de adoração mais ricas que possamos dizer a Deus, senão essas do Salmo 24. Este Deus poderoso, Rei da Glória, está se colocando disponível para acessar as nossas vidas e nos
abençoar.